Oi, Cláudia, tudo certo? Eu vou dar uma boa noite para as pessoas aqui, enquanto elas vão sendo notificadas e a gente vai tendo a nossa sala aí sendo composta. Oi, Edson, boa noite. Quanto tempo, tudo bem? É engraçado porque a gente está vivendo outras formas e frequências de contato, né? Antigamente a gente conversava de algumas formas e hoje a gente está se vendo às vezes. Não se vê de outras formas, mas a gente se encontra em lives, a gente está fazendo reuniões virtuais com os amigos, a gente muda o formato, mas a gente continua socializando, né? Então, eu estava dando uma olhadinha aqui e hoje, coincidentemente, é o dia da inovação e da criatividade, né? Um dia mais recente, aí uma data comemorativa mais recente, na verdade, coincidência ou não, a gente já tinha escolhido hoje para conversar sobre mudança, sobre adaptação, né? Que implica em criatividade necessariamente, e justamente caiu nesse dia, né? Tinha visto hoje, achei bem interessante essa coincidência. Então, nessas somas que a gente tem feito, né, nesse momento que está sendo desafiador, que a gente está passando muita coisa parecida, independente do país, independente da cidade e de algumas particularidades individuais, a gente está vivendo muita coisa parecida, um desafio muito grande. E a gente está no momento em que compartilhar, somar, ajudar tem feito grande diferença. A gente aprende muito com as experiências, a gente usa muito as nossas experiências que a gente já tem como sabedoria para enfrentar as mudanças, mas também a gente aprende com a mudança e com as experiências das outras pessoas quando elas compartilham. Então, nesse momento, a gente está trazendo mais compartilhamento, mais trocas, para que a gente possa ouvir mais pessoas, ter algumas contribuições diferentes, em diferentes aspectos para esse momento que a gente está vivendo. E hoje, então, a gente vai trocar uma ideia com a Cláudia Lubi, que é da Soma de Ideias, e uma pessoa que já tem aí uma carreira bem extensa de 25 anos, que só empreender por si, a gente já tem muita vivência de mudança, enfim, de desafio, né, de adaptação, mas ainda ela atua num segmento que é muita mudança, que é o mercado da comunicação, da publicidade. E vem sofrendo mudanças muito, né, significativas aí nos últimos anos e não parou de mudar até agora. Mas são mudanças realmente muito grandes aí nos últimos 5, 10 anos, assim, em passos bem largos. Então isso marca muita experiência, né, muitas situações que num primeiro momento são novas e depois ela... Oi, Cláudia, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. Áudio Que bom tranquilo, tudo certo? que tá me ouvindo? Travou um pouquinho para mim. Agora voltou. Às vezes é normal, às vezes a gente tem É, conexão e oscila um pouquinho, mas isso aí tudo bem. Se oscilar, a gente sempre aguarda um pouquinho e volta numa boa. eu Tudo tô bem? Boa vendo. noite. Tudo bem, boa noite. É um imenso prazer fazer essa live com você e não poderia ser melhor do que fazer com você essa live. Ah, que Eu, eu legal, fiquei, Cláudia, que eu bom. fiquei pensando sobre isso hoje. E várias pessoas das nossas famílias adorariam participar hoje aqui Sim, e nos assistir. Então, sim, é algo especial, assim, né? sim, Eu te vi nascer, Cris, né? Então, sim. é, Muito então é legal. especial. E é nessa caminhada toda, a Odessa está com a gente, que legal. É uma grande caminhada, né, que a gente faz e que bom que a gente partilha muito e acho que a gente tem tantos desafios, né, e a gente cresce tantos nos desafios, é onde a gente mais cresce, mas quando a gente está passando pelo caos, né, quando a coisa realmente está no desafio, a gente normalmente não tem
não liga os pontos, né? Mas depois que a coisa passa, que esse aprendizado vem, né? E a gente fica com... vai tendo mais sabedoria, enfim, vai tendo mais bagagem, né? Para enfrentar as outras coisas. Sim, sim. E eu tinha, quando eu pensei da gente fazer também, a gente estava conversando um pouco sobre esse tema, a gente está, assim, de certa forma, claro, é tudo muito novo e tudo muito sério, né? Uma escala, um nível muito maior, o que a gente está passando agora. A gente nunca passou, né, nessa geração aí, o que a gente está passando em nível de desafio agora. Mas desafios da vida, né, essas mudanças, principalmente se a gente for ver mercado de trabalho, que é uma coisa que é muito, muito da nossa vivência, né? Mudança, né, imprevistos e a gente experimentar, às vezes, coisas por conta de mudanças, né? Não está no nosso controle muita coisa. E a gente experimenta isso, né, no nosso dia a dia, na nossa jornada, principalmente de trabalho, e num momento desse a gente tenta colocar, né, o que a gente aprendeu ou alguma contribuição aí para a gente passar melhor, né? Sim, tenta sentir e ir fazendo e experimentando coisas que você nunca fez na vida, Sim, né? E isso é, eu estou fazendo há 25 anos, né? sim. Então, realmente não para. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi a tua jornada, enfim, alguns pontos que você acha interessante passar desses 25 anos e como que foram os desafios, como que foi esse teu movimento. Sim, então, Cris, a agência que eu fundei, ela tem 25 anos, porém, antes de eu entrar na área de comunicação, eu fiz a minha graduação em Educação Física na Universidade Federal. E após terminar o curso e ter tido uma experiência incrível num spa, né? Os spas estavam nascendo no Brasil. E Uhum, aí eu realmente dei atenção àquilo que eu queria muito, que era a área de comunicação, era algo que eu já ficava dividida enquanto cursava a faculdade, mas toda essa minha vivência lá me deu uma consciência de corpo e de saúde, né, física e mental, e isso eu trago até hoje e depois eu comecei a praticar yoga. Então, a primeira mudança que exigiu, né, que você empreende e precisa de coragem e enfrentar e você abandonar tudo que você estudou para começar algo novo. Isso eu fiz uhum. e é muito bom, né, olhar para trás hoje e ver que eu fiz e estou aqui e feliz com essa realização. Sim. Deu E você fez medo, isso bastante jovem, né? Assim, essa primeira sim, escolha não, sim. não foi assim, claro, você Com seguiu, mas 17 você ainda anos, não. Sim. né? 17 anos. Eu tinha, assim, eu sempre ficava dividida entre o mundo do esporte e da arte, né? Eu Uhum, escrevia bem já, fazia as redações, adorava fazer na escola, e acabei optando por isso. Eu, sinceramente, não sei por que eu fiz essa opção. É claro que isso é um trabalho que eu carrego a minha vida toda, né? sim. Elaborando. Mas o fato é que eu fiz, eu fui para São Paulo, eu estudei na ISPM, eu escolhi o melhor que tinha na época, né? Para eu poder Sim. fazer essa carreira solo, né? Com muito aprendizado. Eu ia nas agências, eu encontrava as pessoas para me ajudarem e passarem coisas para mim, os materiais. E algo muito importante, a minha carreira nasceu quando o computador estava começando, quando a Uhum, internet estava começando e quando o celular estava em vias de, nem existia ainda. Então, você uhum. empreender, né, nesse contexto é um desafio que hoje não tem, não existe. Hoje é um outro, né? São outros. Sim. Coisas que a gente tem que viver.
A velocidade você sente que também era diferente? Por exemplo, se a gente não tinha essa troca de e-mail, não estava online toda hora, as coisas não eram tão facilitadas pela tecnologia, nessa época, assim, o esforço sempre existe, né? Sempre muito trabalho, mas a velocidade das coisas era diferente, né? Era totalmente diferente e muito presencial, né? Uhum. E aí eu decidi abrir a MaisCon sozinha, completamente sozinha. A minha sócia pro forma quer dizer, a MaisCon eu abri com a Suzy, com uma grande amiga minha do interior, né? E foi assim que nós começamos a agência. E, coincidentemente, na casa, em home office, né? Uhum. Então, era dentro de um apartamento onde a gente fazia os almoços, onde a gente, né, fazia as refeições, onde a gente trabalhava. Sim. E ali a gente comprou o nosso primeiro computador, que já era um Mac, né? A gente queria algo totalmente voltado para a área gráfica. Parcelamos ele em 500 vezes e assim nós começamos. E aí nós fomos atraindo pessoas que nos ajudaram muito, né? Nós recebíamos os fornecedores no apartamento, eventualmente um cliente também no apartamento. E assim a gente foi indo. E depois eu passei por outros lugares também e trouxe a agência para minha casa. Aí a minha sócia saiu da empresa, teve outros projetos pessoais que ela queria dar atenção e eu continuei sozinha aqui na minha casa. Então, essa fase de home office há 25 anos atrás já existiu para mim e nunca foi realmente um problema para eu trabalhar em casa. Eu sempre tive uma disciplina, uma organização para ter o meu tempo de trabalho. Eu dividia mais assim o tempo de trabalho e o tempo de fazer outras coisas. Hoje não. Hoje a atividade da gente está totalmente convergente com o nosso dia a dia. E a gente tem condição de fazer uma série de coisas domésticas e, ao mesmo tempo, estar trabalhando e dando atenção para uma mensagem, para um WhatsApp, fazendo uma live e depois seguir fazer alguma outra coisa em casa. E aí eu comecei a MaisCon, daí eu saí de casa e fui para um espaço comercial bem localizado e comecei a contratar pessoas e eu tive a grande oportunidade de atender grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Então eu aprendi muito assim sobre o contexto de cada companhia, né? E a minha agência sempre foi pequena, então era sempre um atendimento muito próximo e é isso que eu gosto de fazer. Eu prefiro estar nos bastidores, assim. Eu gosto que o meu cliente apareça, né? Então eu nunca fui de me expor muito. Hoje para estar aqui é um desafio, assim, né? Para eu é uma experimentação de novo, né? E aí, Cris, eu tive... o empresário, ele é solitário. Era, pelo menos. Então, eu busquei associações, lugares onde eu encontraria pessoas que estavam começando negócios como eu. Aí eu fui para a Associação Comercial do Paraná, no Conselho de Jovens Empreendedores, e lá eu fiquei alguns anos, eu coordenei na gestão de 2000, se não me engano. Eu não me lembro agora o nome do presidente, eu acho que era o Marcos Domakoski, e fiz essa coordenação do conselho junto com um amigo que eu conheci lá, que é o Jorge.
E lá eu conheci novos amigos, novos clientes e desenvolvi toda essa parte de empreendedorismo, né, de jovens Uhum. empreendedores. E essa associação existe até hoje e depois nós fizemos parte de uma associação nacional, que é a CONAGE, e eu tive grandes aprendizados, tanto políticos, quanto econômicos, quanto da gestão do dia a dia de uma agência, de uma empresa. E foi uma experiência riquíssima, onde eu me dediquei muito. É um espaço Depois, que permite isso, né? Essas associações e essas trocas, hoje em dia, elas permitem isso, né? Porque são pessoas, cada um tem um universo, tá atuando, mas são desafios parecidos, né? De empreendedorismo, e tem sim, relacionamento, tem networking. isso, de iniciação, de ter os mesmos assim sofrimentos, né? Você Uhum, conseguir cliente, você não é bom em tudo, às vezes você é excelente no comercial, mas te falta habilidades, competências na parte de gestão, e aí você uhum, descobre que você tem que desenvolver isso com o carro andando, com a empresa uhum, funcionando, com todas as atividades que você já tem e fazer inúmeros cursos e ler inúmeros livros. E no fim, dá para fazer tudo isso, né? uhum, E uma experiência muito bacana que eu tive também de empreendedorismo social foi junto à PACN, que é essa uhum. Associação de Crianças com Neoplasia. Lá eu fiz um trabalho muito longo, tanto prestei serviço como coloquei a minha agência à disposição da associação para um trabalho voluntário mais técnico, né, Sim, profissional. E foi ali que eu aprendi tudo sobre empreendedorismo social, social. mas com profissionalismo e sem Uhum, ter aquele olhar de caridade, e sim uhum. de você equipar né, aquela instituição para que ela pudesse captar melhor recursos e fazer uma gestão melhor. E eu Sim, sempre gosto de lembrar, e tudo isso junto, né? Nesses sim. 25 anos, as coisas acontecem juntos. E o meu forte era sempre o atendimento, o planejamento, a criação, a parte comercial era algo que eu deixava de lado, não estava certo, eu sabia disso, não estava certo, mas eu deixava de lado porque não era o meu melhor e eu acabava me Uhum, concentrando naquele atendimento, de eu estar muito próximo do cliente no todo dia, de procurar dar toda a atenção que ele precisava. E por isso, em 2013, eu fui buscar uma conversa com o Gustavo de Paula, eu não sei se ele está nos assistindo, e ele é um dos meus sócios, né? O Carlos Pereira é o outro, e o outro parceiro é o Gustavo Auer. Então, em 2013, nós fizemos uma fusão, uma uhum, associação, e aí nasceu a Soma de Ideias, né? Nós trabalhamos, e nesse tempo todo, a minha agência, ou a nossa agência, já foi pequena, com poucos funcionários, ou só comigo, urgência, que no passado uhum. era algo assim que não se desejava muito ver isso numa empresa, e hoje é algo absolutamente, né? As pessoas estão Sim. trabalhando sozinhas, sozinhas. Uhum. Mas lá atrás era algo que não se esperava, né? Sim, eu vejo que, não sei se é do mercado da comunicação e da publicidade, que acho que já deixou de ter, mas durante um bom tempo tinha um certo glamour, né? Não sei se é por trabalhar com muita coisa estética, mas tinha um certo, né? Tinha uma coisa que rondava, independente do talento, mas tinha uma certa glamorização. Então, Tinha tinha um tempo isso. que as pessoas, não que isso representasse competitividade e talento, mas tinha né, um favorecimento, por exemplo, as pessoas gostavam de escritórios, de pessoas, de mão de obra, né? E Sim, o sim, modelo hoje que a gente está vivendo é justamente o contrário, né? As pessoas, justamente o contrário. né, agências, trabalho
uma soma de profissionais, bancos de talento, associações, freelancers, até, às vezes, composição para projetos, né? E isso a gente não está falando só daqui, a gente está falando das maiores empresas desse setor, Exato, né? exato. E tudo isso que você está falando foi no século XX. No Sim. século XX, né? Eu abri a minha empresa no século XX. As grandes agências, o boom da comunicação foi no século XX, né? Eu já abri a agência no final do século, Uhum, onde já estava ocorrendo uma série de mudanças importantes sobre a parte de criação de uma agência, sobre as comissões. Então, toda essa discussão já estava assim amadurecida, já estava mudando o rumo da comunicação, né? uhum, E aí entrou um detalhe importante, a agência nasceu na primeira gestão do Fernando Henrique, então era aquele contexto de um mercado que estava fresco, né? Pronto para empreender depois de uma recessão bastante grande. Então, eu tive a sorte de abrir num contexto assim que era propício para aquele uhum, empreendimento, né? E daí, em 2013, nós fizemos essa associação, atendemos outras grandes empresas, mas perdemos empresas também. E uhum. perdemos uma grande empresa. Então, esse é outro aprendizado, né? Você conquistar empresas e você Sim. perder a empresa. Não necessariamente por um trabalho mal feito, mas por desejo do cliente de renovar. Mas você não Uhum. acredita nisso, você só acredita quando aquilo acontece, né? Sim. E quando isso aconteceu para nós, nós tivemos que rever, repensar, fazer exatamente o que nós estamos fazendo hoje, né? Fazer lá Uhum. atrás isso. E aí nós decidimos desativar a nossa agência, dispensar os nossos colaboradores, e o nosso trabalho com a equipe era sempre também muito atenciosa, né? Muito respeitosa, especialmente na MaisCon, que foi a maior parte do meu tempo, Uhum. né, com eles. E fomos cada sócio para sua casa, saneamos todas as contas, né? E começamos a adotar um modelo absolutamente inovador, porque nós permanecemos no nosso CNPJ, então nós Uhum. continuamos como uma agência, operamos individualmente ou em conjunto, Uhum. ou eu posso operar também com outros profissionais, então já naturalmente a gente já começou a exercitar coisas que não tinham nome, mas que Sim. já faziam parte desse De uma novo realidade, né? tempo, de uma nova realidade, desse novo tempo. E, Cláudia, como é que vocês, assim, a melhor solução ou uma boa solução, ela normalmente não chega na primeira ideia, né? Como é que vocês foram chegando aí nesse formato? Como é que foi esse processo de chegar nessa decisão, nesse formato e compor dessa forma? Essa decisão não foi romântica, ela foi cheia de Sim, conflitos. Nós estávamos pressionados por custos, por, sim. por problemas de mais saída do que entrada, e também não queríamos encerrar com tudo, porque a gente, né, acreditava, continuamos acreditando, estamos sempre tateando e buscando um modelo melhor de atuação, e durante poucos anos isso deu muito certo, né? Cada sócio trabalhou sozinho ou em conjunto, e agora nós estamos novamente repensando, né, diante desse acontecimento, e com a Sim. certeza de que nós não vamos ter
nada daquilo que existia de volta. Sim. Então, o que fazer com isso tudo? E assim, eu tenho 53 anos, me sinto super jovem, quer dizer, me sinto jovem por bem mais tempo, né? Tenho muita disposição e é muito diferente do que a gente tinha sobre né, essas pessoas com essa idade num outro Sim, tempo. E totalmente. diante da possibilidade de eu viver e você viver, e muitos aí viver mais 50 anos, fica uma grande pergunta: o que fazer com isso? O Sim, que fazer com isso? Porque junto nós vamos envelhecer, a gente sabe disso, as capacidades vão se modificar, né? sim, Mas a gente tem toda uma jovialidade, uma disposição, sim. uma E uma maturidade, experiência, né? uma maturidade para seguir fazendo Sim. esses É, trabalhos e todos. usar tudo isso a favor, né? Isso. A gente tá, assim, nesse momento, então, de certa forma, o formato que você está atuando, né, o que a empresa de vocês atua, o formato já é um formato que não precisa muita adaptação em relação ao baque do coronavírus, porque estruturalmente isso já fluía, né? Mas como Isso. cenário, né, de economia, de publicidade, de investimento, até de formatos da comunicação, isso com certeza impactou, né? Sim, Então sempre tem um impactou. desafio. Sim, mas assim, uma coisa, um elemento importante é um sistema interno que nós temos, então, de qualquer lugar do mundo, a gente pode trabalhar e ter acesso aos jobs, aos Sim. processos, e isso, né, eu já fiz uso quando eu viajei em 2017, fiquei 2 meses fora e trabalhei normalmente com jobs novos, com jobs em andamento, então Uhum. já era uma nova economia, já era um Sim. novo jeito de trabalhar e administrar, né? E isso eu acho que muita gente que não estava experienciando, está experienciando agora, ou muito disso vai vir para ficar, né? Era algo que a gente já viveria, acho que em massa, daqui uns 5 anos, provavelmente, mas já está, né? Já está aí. Agora, Cris, uma coisa que eu observo e eu fico assim muito orgulhosa de ver como o ser humano ele é capaz de resolver coisas por necessidade. E Uhum. essa quarentena, ela exigiu mudanças rápidas e Sim. eficientes das pessoas. E, eu, muitas coisas que eu faço, que eu fazia presencialmente, eu passei a fazer online. Uhum. E, como isso funcionou, como cada empresa e cada negócio foi buscar resolver essa questão para que o trabalho não parasse de acontecer. Houve ruídos? Houve, né, pessoas mais velhas, mais novas entrando em reuniões online, aprendendo a falar numa plataforma com várias Sim. pessoas, aprendendo a hora de falar, a hora de escutar para que não desse um ruído e não se tornasse algo assim improdutivo. Eu fiquei admirada, assim, eu olho muitos pontos positivos desse acontecimento tão trágico, né? Sim. E que o mundo está vivendo, ou boa parte dele, ou a maior Sim. parte dele está vivendo. Então, é a primeira vez que nós vivemos coisas parecidas com pessoas de outros países. Isso é incrível, assim. Isso nos deixa numa condição um pouco mais de igualdade, né? Dentro dessa vulnerabilidade toda, né? Então, por um lado, a gente se sente um pouco mais calmo, porque as pessoas também estão passando, né? Acho que tem um pouco mais de compreensão, porque
se você está falando com uma pessoa, né? Por exemplo, está reorganizando, de repente, você comentou que você fazia yoga e que talvez, não sei se talvez isso sejam umas atividades que você está fazendo online. A outra pessoa que tem o negócio, o prestador de serviço, ele está passando pelo que você está passando. Então, talvez tenha uma compreensão, uma flexibilização maior, né? Para a gente se entender e se adaptar nesse momento. Tem coisas que estão fechadas e ponto, estão fechadas, não tem o que fazer, né? Então a gente está tendo, digamos que, talvez isso gere um pouco mais de compreensão por parte das pessoas para poder flexibilizar, né? E é necessário, porque não adianta, isso impõe para a gente uma mudança, não tem como não, né? Sim, sim. Nesse tempo, desde 2017, eu também comecei a me envolver com novos projetos, e então empreendendo em novas oportunidades, juntamente com a agência. Então, eu criei um bazar com uma grande amiga, eu participei da criação de um grupo de leitura com uma psicanalista. Uhum. E esses projetos, o grupo de leitura, ele está na plataforma online, nós não, assim, concluímos, não deixamos de fazer, porque nós estamos lendo uma obra muito grande, já desde março do ano passado, e fomos para a plataforma online. E agora eu Sim. vejo que está todo mundo já bastante... íntimo com aquilo, está todo mundo Uhum. confortável, à vontade, fazendo a leitura e tirando proveito né, Sim. da plataforma. E o yoga também. O yoga, a gente não imaginava. E quando eu pensava assim, nossa, imagina um dia eu vou morar em outro país e vou deixar de praticar o yoga, e para mim essa prática é muito importante, né? Eu ganhei conforto dentro do meu corpo, né? Com 12 anos de prática já, é muito importante para o meu autoconhecimento também. E quando eu vi, nós estávamos fazendo... E lá na escola tem materiais específicos super bons, tem bolster, tem bloco, tem fita, tem, assim, ferramentas que você achava que, né, só podia ser feito com aquilo. E agora não, o próprio professor fez com que a gente experimentasse reconhecer a mudança do ambiente, a mudança da Uhum. atmosfera, e você usar as suas coisas de casa, a sua cadeira, a sua almofada, o seu travesseiro, o seu tapete, né, o chão da sua casa, e você adaptar e trazer essa prática, que a prática é muito mais importante do que os acessórios, e você Sim. perceber que você consegue reproduzir, né, uma boa prática fazendo em casa. E isso abre uma oportunidade assim, incrível de quando você viajar e for para um outro lugar, você poder fazer essa prática online Sim. e não perder, né? Então, E se você acha que tem num primeiro momento, né? Até porque mudança mexe com o nosso emocional, né? Não é o racional, ele entende, vai muito bem. Mas, por exemplo, mesmo você gostando tanto, né, de uma atividade, a gente aí está falando de uma atividade prazerosa, a gente não está falando de um desafio financeiro de uma empresa, nós estamos falando de uma coisa boa, né? Mas mesmo nisso, você pensa assim, poxa, a aula, o professor, aquele contato, a técnica, os acessórios, e aí você pode entrar numa certa irritação, né, num descontentamento de você ter que praticar na sua casa. E isso pode ser uma limitação, né? Ou pode. você naquele momento trabalha isso que nem ele brilhantemente trabalhou, até porque o yoga tem essa filosofia do todo, né? Que é incorporar essa mudança, essa adaptação e tudo mais, ou você criar uma resistência, sofrer com aquilo e largar, Isso. né? Isso. Eu acho que essa migração da perda física, da perda presencial para o ambiente online trouxe
primeiro uma coisa assim que eu chamo de heart office, né? Em vez de home office. Aham. Primeiro tem que acontecer aqui dentro, né? E você aceitar e reconhecer. E aí as soluções começam a aparecer, né? Você pesquisa, Sim. você aprende, você testa, uma vez dá errado, o som fica horrível, mas é possível a gente fazer isso tudo. Eu tenho um colega aqui, o Alexandre, que está online aqui conosco, e com ele eu aprendi, exercitei muito o conceito de na experimentação que a gente consegue, né, ter o crescimento e executar. Sem ação, a gente não consegue crescer nem achar a solução, e não é a primeira que você faz, né, que você vai ter a primeira solução, mas é na experimentação que você vai conseguir. E se a gente não dá esse movimento, nada na nossa vida acontece, né? Isso para tudo. E a percepção de que a caminhada é ao caminhar. Sim. Ao caminhar. Fica bem mais leve quando a gente aceita, né? Recebe isso e vai dando valor para esses detalhes, para esses instantes, para essas mudanças. E, claro, junto com, às vezes tem mau humor, enfim, Sim. faz parte. Né? Faz parte, exatamente. A gente tem Faz. muito. Esses dias eu estava falando numa das lives, não lembro em qual delas, dessa semana. A gente tem uma cobrança muito grande, até assim, um pouco cultural, até desse mundo das redes sociais. Isso trouxe muito isso, né? Que é da foto postada, do que vai para a rede. Mas a gente já tinha uma autocobrança de sempre estar bem. E na verdade isso não é a vida real, né? Qual é o problema de você estar com raiva porque a tua balança interna desequilibrou, tá tudo certo, né? Agora você não vai ficar com raiva o dia inteiro, mas você vai ter momentos de raiva. Se você perder alguém que você gosta, você vai ficar triste, seja um objeto ou uma pessoa, você vai ter o sentimento porque aquilo era importante para você. Então a gente não, né? A gente fala tanto em ansiedade, que é uma coisa super normal, mas as pessoas não lidam bem. Quando eu não estou sentindo paz e alegria, parece que tem alguma coisa errada, né, comigo. E não tem. Na verdade, você só está passando por todas as emoções humanas, né? Exatamente. E Então, eu tenho muitos aprendizados com jovens que eu estou trabalhando. E é uhum, uma soma muito, muito bacana, muito especial. Porque tem toda a minha vivência, minha experiência com um olhar novo e tão mais fácil realizado por uma uhum, pessoa jovem. E com isso existe uma capacidade de aprendizado novo também, né? Eu com sim, ela, com essa pessoa e a pessoa comigo. De um compartilhamento que no passado não existia. Era mais isolado, sim, mais escondido, mais uhum. resguardado. E hoje há esse compartilhamento E você mais acha que fácil. nesse compartilhamento também tem um pouquinho da mudança? Tem, claro, a tecnologia ajuda e tudo mais, mas você vê uma mudança, assim, talvez um pouco de valores nessa soma, porque me parece, pelo menos, que antes as pessoas se protegiam muito, protegiam a informação, protegiam, né? A gente tem visto, esses tempos, até eu fui num seminário, né, sobre economia compartilhada, novos modelos de empresas super tradicionais, né, multinacionais, operando com conceito de startup, operando com soma, operando com, né, fazendo benchmark com seus concorrentes, né? É uma soma que a gente não via antes, né? Essa, Não que nem você comentou das idades, né? Também pessoas compondo times. Eu acho que isso é é, um movimento positivo, né? sim, é o movimento colaborativo, participativo, inclusivo, Sim. que não existia né, quando eu comecei a agência. Era bem mais isolado e Individualista, afastado, né? Sim. individualista. É.
Que bom. E o que que você acha que, assim, você do próprio mercado de comunicação, você vive um mercado que está mudando e a gente fala que ainda não parou de mudar e a gente não tem certeza para onde está indo, né? Então, Mas você acha que isso, a forma com que a gente consome comunicação, especificamente, as pessoas que estão na sala, que são da parte do mercado, ou as pessoas que estão na sala que consomem, ou seja, tanto de um lado quanto do outro, elas sabem que mudou muito e que está mudando, né? sim. Então, como é que você vê assim essas mudanças todas, as pessoas até questionando mais, né, os veículos, sendo também multiplicadores, enfim, como é que você vê esse movimento todo aí? Nossa, é uma Uma mudança, loucura. é uma mudança incrível, é impressionante. O mundo digital não existia, passou a existir, ganhou a atenção, tirou a atenção dos meios tradicionais, que também tiveram que se reinventar. E o mundo digital, eu diria que também sofre muitas pressões, porque as mudanças são muito rápidas, exigem um deixar fazer para fazer algo novo, de novo, né? E isso fez com que mudasse, eu acho que para sempre, a atividade de Sim, comunicação, que era tão organizada em termos das funções, né, dentro de uma agência, dos trabalhos realizados, do valor de uma ideia, e isso eu quero reservar para falar depois, que é isso que não se perdeu, né, e não vai se perder em mudança nenhuma. Então, esse mundo offline passou a ser um mundo online. E, como você bem disse, ninguém sabe para onde está indo, né? A agência não existe mais, agência tradicional. Ela é um negócio novo, ela é um negócio em constante aprendizado e que está se adaptando e incorporando e fazendo as convergências, porque a agência digital também nasceu e teve o seu tempo que ela conseguiu se preservar sozinha, mas depois ela também fez convergências com o mundo, né, que era a agência de comunicação antes. E agora todos estamos revendo a comunicação, a venda, o consumo. Muitas coisas o próprio cliente absorveu, está fazendo sozinho, tem domínio das redes sociais, da tecnologia, das plataformas gratuitas, incríveis, né? A tecnologia, a internet a nosso favor é algo assim brilhante, mas o que precisa muito? Ideia, né? Você sair do Oceano Vermelho. Esse é um dos uhum, livros que foram muito importantes na minha vida, a estratégia do Oceano Azul. São sim. pouquíssimas as empresas que conseguem desenhar esse oceano azul para se diferenciar realmente do concorrente, né? A maioria acaba navegando num oceano vermelho, competindo e sendo muito árduo, né? Porque o aprendizado ele é áspero, ele traz muitas glórias e brilhos, mas ele é áspero, né? E então são poucas as empresas que conseguiram fazer essa criação de um mercado onde elas puderam andar praticamente sozinhas. E a Sim. E, competitividade hoje é maior ainda, eu acredito. Cláudia, você estava falando do valor das ideias, né, e tal. A gente tá, acho que, claro, estamos num pico de tecnologia,
como nunca antes, né? A gente está no nosso auge da internet das coisas, de tecnologia, e as pessoas muitas vezes se questionam sobre o valor do capital humano, o quanto vai perder, e na verdade talvez a gente esteja nesse momento que está começando, a gente está começando a enxergar isso, né? O valor da ideia, o valor do humano nisso tudo, né? Eu acho que o valor da ideia nunca se perdeu, porque é ela que vai solucionar, ela que vai trazer um ar novo, né? Ela que vai refrescar tudo isso e gerar novos produtos e serviços. E é com ela que a gente aposta, né? O nosso nome continua, o nome das nossas empresas continua andando nesse mundo, né? Da ideia de você somar ideias, somar soluções, somar competências, mas a ideia é o grande pulo. E hoje você pode ter muitas ideias. Hoje nós temos coisas que não tínhamos no passado. O mundo da internet, ele oferece insights incríveis, né? Então, o desafio passa com que a gente consiga filtrar, porque a quantidade de oportunidades, de ideias legais é imenso. E como você, né, mexer com tudo isso e fazer articular. disso algo novo, né? Algo novo. Porque tem muita gente criando, e isso também é uma mudança importante. No passado, eram as agências, as células de inovação e criatividade. Hoje, isso está democratizado, Pulverizou. está nas pessoas que estão sendo os protagonistas, os garotos propaganda, né? Sim. Sozinhos. Então, é um desafio também, eu acho. Sim. Esses dias a gente estava conversando sobre, hoje até eu li que coincidentemente é dia da inovação e da criatividade, né? Então, a gente fala muito sobre, nesse momento, as pessoas precisam ter ideia, seja empresário, seja a pessoa que é o assalariado, enfim, o profissional autônomo, ele está com algum tipo de pressão, com certeza, diante da mudança, né? E aí a pessoa, no momento que ela mais precisa ter criatividade, que é onde a gente vai chegando na solução, né? É onde ela mais está se sentindo pressionada, angustiada, com medo. Então parecem dois mundos em um. E no nosso cérebro isso realmente ou acontece uma coisa ou outra, né? Então a ideia, o novo, mesmo que seja hoje a gente vive muito assim a articulação das coisas, né? A solução como uma adaptação, uma articulação das possibilidades, que nem você disse, é filtrar, é enxergar uma estratégia, isso tudo é inovar, é adaptar, né? Mas ela só acontece quando a gente está assim, a gente consegue abrir um espaço mental, né? Eu brinco que assim, se você lembrar dos dias que você teve boas ideias, provavelmente você estava no banho, secando o cabelo, quando você estava almoçando, quando você estava falando com uma amiga, ou estava descontraído, porque nesses momentos que você tem um certo respiro que você consegue normalmente acessar a criatividade, né? Sim. Então, e é um momento que a gente vai precisar entender um pouquinho disso para chegar em boas soluções. Todos nós vamos precisar de criatividade, né? Mas eu acho que isso é algo muito importante que a gente precisa trabalhar dentro da gente. No passado, sei lá, 15 anos atrás, isso para mim era bem mais difícil, eu me sentia bem mais pressionada. Então, esse trabalho pessoal, com meditação, cada um deve escolher a sua atividade que vá desenvolver esse lugar de iluminação, né? Isso pode ser uma terapia, uma análise, um yoga, uma meditação, uma atividade física, voluntária, uma arte, atividade física, uma arte. Não podemos não ter isso. Não podemos não ter.
porque a essência, né, que está aqui dentro. E esse aqui dentro precisa estar bem, confortável, né? Para ajudar a criar. Sim. Porque o racional e as pressões, e você não tiver isso, você não dá conta. Você não dá conta. E eu Ou falo você isso fica girando no mesmo, né? Você fica você não girando no dá mesmo, conta. não, não vai. Porque nós vamos sempre ter esses momentos de mais pressão, de menos pressão, do mercado, né, de alto, um mercado de baixa. Então, fazer o autocuidado, ele é fundamental para a gente ficar melhor diante melhor preparado, melhor equipado internamente Sim, para poder lidar com isso. Hoje me sim. sinto mais, né, madura, né, com mais experiência, mas eu dei atenção para isso. Uhum, Então, como eu já contei, eu pratico yoga e foi uma atividade muito acertada para mim. Não é sim, para todo mundo, mas cada um pode encontrar a sua e tornar isso uma prática. Eu, no sim. começo do yoga, eu achava que eu tinha que ir lá fazer. Eu tinha que ir lá fazer 3 vezes por Uhum, semana. Era aquela coisa de exigência, de disciplina, uma sim, coisa meio, né, general. Até eu soltar isso, são 12 anos, lá por sim, 8 anos que eu começou a cair a ficha, né, de que isso, pô, é uma prática, tá dentro de mim e sim, vai ficar a vida toda, vai ficar a vida sim. toda. E cada dia é diferente, né? Acho que a gente começa a exercitar isso nesses universos. Por exemplo, a prática do yoga, a prática da arte, enfim, são mini mundos que, na verdade, a gente leva os nossos padrões para qualquer lugar, né? Eu digo que você pode analisar uma pessoa, todos os padrões dela, ou ela se enxergar, inclusive, por exemplo, só pelo como que ela se comporta no WhatsApp ou como ela reage. Então, são mini mundos que a gente tem, né? Você veja, essa pressão que você comentou ali do yoga, era talvez uma pressão, alguma coisa já tua. E a prática da atividade fez com que você desenvolvesse uma nova relação e mudasse um padrão, né? Isso é muito legal. Muito legal, muito legal. E de poder lidar com essa pressão assim da instantaneidade. Sim, A instantaneidade é uma coisa muito bacana, é bárbaro isso, você poder desenvolver rapidamente as coisas, e muitas coisas, mas jamais pode perder o momento da calma dentro de você mesmo, né? Não, sim. não é possível. Sem isso, a gente não vai. O Não vai. nosso funcionamento não é instantâneo, né? A gente não é instantâneo e Não, não. a gente ainda está se adaptando com esse boom tecnológico que é essa, né? A gente estava falando dessa migração. Então, as crianças ou os adolescentes que já, por exemplo, de agora, eles já vão ter uma medida menos deslumbrada dessa instantaneidade, né? Já é um outro passo, mas a gente que teve essa mudança, que nem você falou, começamos a trabalhar sem e-mail, com o primeiro computador, né? Em 20 anos teve essa mudança toda. Acho que a gente tem uma certa. A gente precisa exercitar um pouco mais, realmente, porque ainda não é tão natural a gente fazer o que é ferramenta e o que é a gente, né? Que a gente não pode É, perder o nosso centro. exatamente. É E, isso aí. mas é Então, muito legal falar disso tudo. Eu não estou acostumada a sim. falar de mim mesma, eu falo só para o meu analista, né? Eu agora vou falar Olha, isso. mas isso eu acho que faz parte dessa. Sabe esse compartilhar todo que a gente estava falando? Sim, Eu acho que esse compartilhar ele tá sendo mais natural, tá sendo mais, né? Pessoas, por exemplo, nós estamos com algumas pessoas aqui na sala e essas pessoas conhecem outras pessoas que estão em outras lives ou lendo outros livros, falando com outras pessoas. A gente tem pequenos círculos que estão hoje nesse momento, acho que compartilhando muito.
E isso vai fazer a diferença. Eu acredito muito que é uma grande soma que está acontecendo, isso vai fazer diferença. Verdade. Hoje mesmo, Né? antes da live, eu escutei de um amigo, ele não tem Instagram, e ele desenvolveu uma roda de leitura dentro da casa dele, que são 3 pessoas. Então, eles estão Sim. fazendo momentos de leitura em família. Olha que Uhum. fantástico. Talvez se não fosse a quarentena, essa Ah, ideia sim. não viria, né? Sim. O Sim. próprio, eu faço uma leitura de livro em inglês com uma professora. Ela nunca tinha entrado no ambiente online. E eu que Uhum. propus que a gente tentasse. Sim. Então, foi algo assim muito bacana que ela passou para os demais Sim. alunos. Alguns toparam, outros não, ainda preservam essa necessidade de uma presença presencial, né? Sim. E Cláudia, a gente tem um limite no Instagram de 1 hora e a gente está chegando pertinho. Então, para não cair assim, sem a gente, sem eu te agradecer bastante, sem a gente se despedir das pessoas, então eu só estou sinalizando para a gente poder. Às vezes acontece da gente estar fazendo a live e, puf, a gente não vê o tempo e acaba. Mas o papo é tão gostoso, né? E a gente consegue. É sempre muito. Eu acho que é sempre muito além do que a gente programa, sabe? A troca é muito rica e eu realmente gosto bastante dessas experiências. Tenho feito mais, tenho me surpreendido e ficado muito feliz com essas trocas. Então, eu queria te agradecer muito pela tua por você ter compartilhado, por você ter até se desafiado, né, nesse sentido de sim, colocar aí a sua carinha e as suas experiências, porque isso também tem um valor muito grande, né, e ter nos proporcionado esse momento aí. eu é que agradeço, você me deixou super à vontade, me ajudou a discorrer as ideias, os pensamentos. Eu passei o dia assim pensando na minha trajetória, porque você quando você propôs esse tema, passa a vida toda, né? Os 25 Sim, anos me vieram à cabeça, eu separei assim pelo menos 15 livros que foram importantes para minha vida. Eu sim. sempre busquei resolver as respostas das minhas angústias e dos medos nos livros, né? Hoje eu já estou num nível mais assim literário, mas Sim, nesse tempo todo de atuação técnica, eu sempre li muitos livros sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre marketing, e eles são essenciais, eu acredito. Foram, ah, mas para mim eu pego com continuam você, essenciais. eu pego alguns com você, alguns nomes, e aí eu faço um post com com essas recomendações. Acho que vai ser legal, porque é uma maneira das pessoas, né, terem uma recomendação, Combinado, Cris. Eu vou passar isso para você. né? É bem isso, tem tanto volume, por exemplo, o livro, tem tanto livro, então quando alguém recomenda pra gente alguma coisa mais direcionada com aquele universo, já é legal, já é um filtro, né? Já é uma referência. Nossa, eu fui Ó, abrindo os livros e vi quantas coisas eu sublinhei nos livros. Falei, nossa, sim, foi muito legal rever tudo isso para poder sim. conversar aqui. Eu espero ter colaborado Nossa, com foi você. muito bom, foi muito enriquecedor. A gente poderia falar muitas horas, foi muito bom, Cláudia. Tem algumas pessoas aqui agradecendo, a Silvia, a Suzy, enfim, obrigada, independente das pessoas terem colocado um comentário ou não, todo mundo que está aqui, né? O nosso muito obrigado pelo tempo, por estar junto, e realmente foi muito bom. Tá bom, Obrigada, Cláudia? Cris. Obrigada. Adorei. Boa noite. Um beijo grande para você e parabéns pelo teu trabalho, o teu canal. E você mesma é protagonista de mudanças, De né? mudança, totalmente. E Da vamos em área frente. ou de soma da área de comunicação com a Sim, sua nova atividade de sim. terapeuta.